segundo as inclinações da carne, fazer a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira como os demais. Entenebrecido no entendimento, a mente em treva. Ou seja, o pecado, ele vai entrando na vida do ser humano e muitos tentam aplacar a culpa por causa do pecado, ou seja, apresentar-se soluções práticas, tentando amenizar a situação por causa do pecado. Mas na realidade, a grande realidade, que o único remédio, a única solução, a única saída para o homem se livrar do pecado, obter a salvação eterna, é aceitando o Filho de Deus como Salvador. Aceitando Jesus como Salvador. A Bíblia diz no capítulo 2 de 1 Coríntios que para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Olha o que diz a fé, 1 Coríntios 2, versículo 5. Para que a vossa fé para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em que está apoiada a sua fé? Em que está fundamentada a sua fé? Em que está baseada a sua fé? Em que está solidificada a sua fé? Qual é o fundamento da sua fé? Qual é o fundamento? A Bíblia fala de um fundamento. A Bíblia fala de uma base. Para quê? Porque Jesus é a pedra principal. Ele é a rocha de esquina. Mas estamos falando aqui de conceito do pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é viver com a mente obscura, em trevas. A Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 19 do Evangelho de João, que quando Jesus veio anunciar ali no encontro com Nicodemos, a Bíblia diz que Jesus anunciou para ele o reino do céu. Mas no trecho de 3 e 19, Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Por que será que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz? Olha o versículo 19 aqui. A condição é essa, que a luz vem ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram má. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, ou vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, quem anda na verdade não tem o que temer, não tem que se envergonhar, não tem que se esquivar. Por quê? Porque ele tem consciência que ele não tem que se envergonhar. Porque o termo trevas na Bíblia fala do pecado. O termo trevas não fala dessa noite que já amanhece o dia e anoitece de novo, não. O termo trevas na Bíblia fala da natureza pecaminosa do ser humano, que o homem vive em trevas. O treva fala do pecado. A natureza pecaminosa. No capítulo 2 de Coríntios, versículo 14, está escrito lá que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Mas o homem espiritual discerne bem a tudo. No capítulo 8 de Romanos, versículo 7, está escrito que os que estão na carne não agradam a Deus. E não pode agradar. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Romanos 8, versículo 7. Olha o que está escrito aqui nesse texto. Ora, pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus e não pode estar sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode ser, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. O termo carne na Bíblia não fala dessa natureza, dessa carne aqui física, não. O termo carne na Bíblia fala da mente, fala da situação que o ser humano vive, escravo do pecado, oprimido pelo pecado. No texto que nós lemos, Paulo faz uma alusão ao pecado, fazendo aqui uma classificação da situação geral, universal do ser humano. Porque o pecado ele tem uma condição universal. A Bíblia diz que por o homem entrou o pecado no mundo e por meio do pecado a morte. Aleluia. E assim a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Ao versículo 9. Versículo 9. Que se conclui que todos temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma.
Pois demonstramos que todos quanto judeus ou gregos, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, todos estão dominados pelo pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é deixar de obedecer a Deus. Pecado é deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade. Ou seja, andar segundo a carne que não agrada a Deus, como já lemos. E é claro que não é o contrário. Algo que diz aqui, versículo 10. Como está escrito, não há um justo nem um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um justo sequer. Não há quem entenda. Por quê? Porque, amados irmãos, o entendimento espiritual do ser humano, ela só se abre quando a luz do Evangelho brilha na sua mente, como diz Efésios capítulo 1, versículo 18. Entenebrecido o entendimento, a situação do ser humano, mas a Bíblia diz, Efésios 18, que para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Que olho do entendimento é esse? É quando se clareia o Evangelho, a luz da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela ilumina o coração do ser humano. E ao que diz mais aqui, versículo 12: todos desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Por quê? Porque o homem no pecado é impossível. Porque ele é dominado pelo pecado. Mas diz a Bíblia, no capítulo 6 de Romanos, versículo 14. Eu amo essa passagem bíblica, Romanos 6 e 14. Né? Você pode ler depois na sua Bíblia. Algo que está escrito aqui, 6 e 14. Por quê? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, a pessoa que aceita Jesus como Salvador, ele não é mais dominado pelo pecado. Por quê? Porque ele nasceu de novo, ele se converteu ao Evangelho, ele aceitou Jesus como Salvador, ele passou da morte para a vida, ele teve um encontro com Jesus e agora é nova criatura, como diz 2 Coríntios 5, versículo 17. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quem já morreu para o pecado não pode mais andar nele, porque ele já morreu. Um morto pode caminhar, um morto não pode andar. Ou seja, quem a pessoa se converte ao Evangelho, ele reviveu, renasceu, se tornou uma nova pessoa. Foi libertado da escravidão do pecado e anda agora com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é o conceito de pecado? O pecado tem o poder de afligir as coisas espirituais, o intelecto, ações humanas, distorcendo a capacidade de entender as coisas espirituais. O pecado ele tem a capacidade, o poder de afligir, de infectar, né, a capacidade do ser humano de raciocinar. A capacidade de raciocinar do ser humano. Porque a Bíblia diz que somente Jesus que liberta. João capítulo 8, versículo 32, que diz lá: conhecereis a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que o homem precisa conhecer a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer em nosso lugar e salvar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o pecado não é somente alguma coisa contrária. O que Deus disse, que o homem não deveria fazer mais algo contrário ao que Deus não quer que o homem faça. Errar o alvo na prática é tão danoso quanto errar o alvo e esquecer-se de Deus. Essa é a definição mais forte sobre o pecado. Ou seja, errar o alvo. Por exemplo, um jogador que não rebateu o pênalti que ele erra, bate para fora, ele errou o alvo. O caçador que pega a arma dele, vai tirar de uma caça, que ele erra a caça, ele errou o alvo. O arqueiro que pega a sua harpa e vai atirar a flecha, ele pode errar. Então errou o alvo. E assim por diante, são muitos exemplos de errar o alvo. Ou seja, depois você vai em uma estrada que erra o caminho, se perde, ele errou o alvo. Assim o ser humano ele tem um destino. Deus não criou o homem por acaso. Deus criou o ser humano para ser a imagem e semelhança de Deus.
Deus fez o homem Aleluia. perfeito no paraíso, colocou ele lá e deu poder. Só que o homem se extraviou por quê? Porque ele deu lugar ao pecado, justamente com Eva. Eles comeram da fruta que não era para comer, enganados pela serpente, e passaram a morrer. No dia da visitação, que Deus foi lá no jardim e chamou Adão e perguntou onde estava. E Adão disse que estava escondido, porque ele temeu, porque ele descobriu que estava nu. Ou seja, o homem foi feito inocente, a consciência pura. Mas o pecado, ele contaminou a consciência. O pecado, ele contaminou a natureza humana. E diz a Bíblia, no capítulo 5 de Romanos, versículo 12, que mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, eles estão sujeitos à morte. Olha aqui, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não sendo levado em conta, não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava o que havia de vir. Ou seja, o primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, Aleluia. por meio de um homem, Adão, entrou o pecado, e a semente do pecado se alastrou pela humanidade inteira, porque todos somos descendentes do primeiro Adão. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, o segundo Adão, veio para morrer na cruz, para se cumprir a lei, para se cumprir a profecia, porque diz a Bíblia que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Todo ano o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, levando o sacrifício e oferta pelo povo. E o sacerdote todo dia imolava animais, derramava sangue, aspergia sobre o altar e sobre as pessoas como símbolo de purificação, porque o cordeiro, o carneiro imolado sobre o altar apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio, foi batizado e anunciado por João Batista, ali no capítulo 1 de João, Jesus sendo batizado por João Batista, João Batista anunciava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus? É Jesus Cristo, aquele que havia de morrer na cruz pela humanidade Aleluia. inteira. E quando Jesus ali subiu ao cavalo para se cumprir, capítulo 3, versículo 14 do Evangelho de João, onde ele disse: assim como Moisés já botou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio salvar Aleluia. o mais vil pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é pecado? Não é um conceito qualquer, como as pessoas definem. Ou seja, muita gente desclassifica ou tenta desconsiderar o pecado, dizendo que algumas coisas não é mais pecado. Só porque alguém diz que algumas situações não são mais pecado, não deixa de ser pecado. O mal existe, e o mal não deixa de ser mal só porque alguém acha que não é mal. Então, o ser humano ele é constituído de um dom chamado discernimento. Então, todo ser humano, ele entende, ele sabe o que é bom e o que é mal. Ele sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Ele sabe o que é obediência e o que é desobediência. Todo ser humano, ele sabe o que é verdade e o que não é verdade. Todo ser humano ele tem uma consciência. A sua consciência não falha. Por quê? Porque Deus colocou dentro do ser humano o Espírito de Deus. E se cumpre isso daqui. Então, fazer mais algo contrário ao que Deus não quer. Ou seja, o ser humano ele é pecador não porque peca, mas porque já nasceu pecador. Alguém pode até falar assim, eu já vi essa expressão.
mas eu não sou tão ruim assim, eu não faço nada de errado, eu não bebo, eu não jogo, eu não faço nada, eu não engano ninguém, eu não mato ninguém, e assim por diante, fica citando lá algumas coisas que eles não fazem. Mesmo assim, diz a Bíblia que Deus não toma ninguém por inocente, porque Jesus é o único Salvador, o único caminho, a única porta pelo qual o homem pode obter a salvação. E é preciso todos confessarem Jesus como Salvador para ter a vida eterna, porque está escrito, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus disse senão por mim? Porque ele disse, eu e o Pai somos um, quem me vê ao Pai, quem me obedece, obedece o Pai. Porque Jesus e Deus é a mesma pessoa, a segunda pessoa da Trindade. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, 3. A origem do pecado. É natural que queiramos saber como tudo começou. Tudo surgiu no mundo e como foi criado por Deus. É natural alguém querer saber quem foi o primeiro a pecar, quem foi o primeiro a errar, quem foi o primeiro, onde surgiu o pecado. Se Deus fez o homem perfeito, se Deus fez o homem perfeito e colocou no jardim, se Deus colocou o homem como imagem de Deus, como representante de Deus, como sinônimo da graça e da glória do Senhor, coroa da criação de Deus, e quem foi o primeiro a errar? Onde nasceu o pecado? Tudo isso está na Bíblia. João 8, versículo 44. Olha o que está escrito aqui. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem desfazer o desejo deles. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem é o autor da mentira? É o diabo. Quem é o autor da iniquidade, do pecado, da desobediência? É o diabo. Quem foi que nasceu, que deu origem à rebeldia? Foi o diabo. Diz a Bíblia que o diabo era anjo de luz e que era bem ungido. E ele se rebelou contra Deus. No capítulo 14, diz aqui, era escrito lá, que ele se rebelou contra Deus, se perdeu e foi expulso do céu, lançado como raio sobre essa terra, no poço do abismo. E diz a palavra de Deus que ele é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Aleluia. Uma lógica comum, um conceito comum é que tem a mentira e a verdade, tem o mal e o bem, tem o certo e o errado, e assim por diante. Então, Satanás foi privado de sua glória por causa da sua rebeldia. Perdeu e dirigiu-se para transmitir o mal às outras criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher, mas estavam sujeitos ao mal, não estavam imunes do pecado. Daí toda a desgraça que acometeram a humanidade, a mentira, o assassino, acusações, o pecado, provém de Satanás, que é o pai da mentira, que peca e mente desde o princípio, desde o começo, o texto que foi lido em João 8, versículo 44. E a Bíblia conta uma história que Caim e Abel, os dois, um dos primeiros filhos de Adão, estavam lá, um cuidava de ovelha, outro cultivava verdura, trabalhava com plantações, e um dia eles resolveram e apresentaram uma oferta para Deus. Só que Caim tinha o coração mau e Abel tinha o coração puro. E Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. E Deus alertou. Aí ele disse, olha, o pecado desde as portas. Cabe a ti dominá-lo. Mas ele não quis dominar o pecado. E continuou com o coração mau. Amados irmãos, vencer é uma escolha do ser humano. Quando a gente lê o capítulo 16, versículo 24 do Evangelho de Mateus, fala dessa decisão que o ser humano tem que tomar. Venha quem quiser. E é preciso querer vencer, é preciso querer
vivenciar uma vida espiritual com Deus e andar na presença do Senhor para que possa obter o perdão de Deus e a salvação eterna. 16 e 24. Então, Jesus disse ao seu discípulo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Viu? Jesus disse: se alguém quiser, tem que querer vir após mim, ser seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus, tem que negar a si mesmo. Ou seja, o que é negar a si mesmo? É renunciar aos seus próprios desejos para fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa não conhece o Evangelho, ainda não conhece a palavra de Deus, o seu desejo é de estar procurando alegria e prazer nas festas, nas movimentações, atrás de bebedice, jogos e outros entretenimentos que tem no meio da sociedade. Mas quando a pessoa tem Jesus na vida, ele não precisa mais procurar algo para preencher o vazio do seu coração. Porque quando o homem busca prazer da carne, ele procura preencher o vazio da alma, que todo ser humano tem um vazio dentro do seu coração, que às vezes beber, jogar, afetividade, outro tipo de ocupação não preenche, dinheiro não preenche, nada preenche o vazio que tem. Por quê? Porque é o vazio de Deus. Quando a pessoa encontra com Jesus, aceita Jesus como Salvador, ele passa a ter paz na sua alma, no seu coração, e Jesus preenche. Porque é algo misterioso. Ninguém pode se salvar. Por quê? Porque o ser humano de si mesmo não tem autossuficiência. O homem de si mesmo não tem capacidade. Não tem condições. Olha o que está escrito aqui, versículo 25. Ó, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, achará. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? Que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então distribuirá cada um conforme as suas obras. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida, achará. No princípio, quando eu comecei a ouvir a palavra do Senhor, eu não compreendi isso aqui. Como é que você vai perder para poder achar? Como é que você vai perder para poder ganhar? Ou seja, está falando de renúncia. Um dia eu estava em casa, eu era novo na fé e tinha uma festa assim perto onde a gente morava, e as minhas irmãs tudo se arrumando para ir para uma festa, e elas falavam assim: deixa de ser besta, larga esse negócio de evangelho para lá, larga esse negócio de crença para lá, e bora para a festa, que é bom ir para a festa. E eu estava calado, fiquei, digo, não vou não. Sabe por quê? Porque minha vida pertence a Jesus. Agora eu ando com Jesus. Eu sei que tem um grito. Ou seja, o ser humano faz um compromisso com Deus, com a palavra do Senhor, que é viva e verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, conclusão. Essa prática do que é mal, chamamos de pecado. Algo que faz com que o homem se afaste de Deus e seja condenado a uma existência de conflitos, aqueles que cercam com aqueles que são cercados. Ou seja, o pecado, ele traz tristeza, conflito, guerra, dor, sofrimento, e ninguém é autor da sua vida. O homem não é autossuficiente, por mais que ele seja milionário. Pode ser o homem mais rico do mundo. Eu vi testemunho um dia desse de uma atriz, que é uma das mais famosas do Brasil, apresentadora de TV, dizendo que estava com depressão. E eu pensei que depressão era doença de gente pobre. Porque eu pensei que depressão, isso era doença de gente da roça. Na verdade, muita gente tem muito dinheiro que não sabe nem o que faça com o dinheiro dele e não consegue vencer uma simples depressão. Aí eu me pergunto, que situação? Como é que a pessoa é milionária, andando de avião, dono de apartamento e AP, mansões, e vive oprimido, isolado, porque não consegue vencer o mal da depressão? Ou seja, o pecado.
A única solução ao pecado é a palavra de Deus. Quando a gente lê o texto de Romanos 3, versículo 24 ao 26, traz a chave para vencer essa situação do pecado. Olha o que diz o versículo 24, 23 em diante. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado imune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Repetindo o 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus não leva em conta os tempos da ignorância do homem, mas manda no tempo que se chama hoje, que o homem se arrependa, que o homem se converta, que o homem renuncie o pecado, que o homem renuncie os prazeres do mundo, que o homem renuncie as coisas dessa vida. Sabe por quê? Porque está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, que não ameis as coisas desse mundo, nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo passa, tudo que há nessa vida é passageiro. A gente tem que amar é o Senhor. Olha o que está escrito aqui para nós fechar. 1 João 2, 15 ao 17. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, mas bem como os seus desejos. Ora, o mundo passa, bem como o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? É o que está contido em 1 Timóteo 2, versículo 5. É o que está escrito em 1 Timóteo 2 e 5. Né? A vontade de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade. Que todos venham ao conhecimento da verdade e venham a se converter e conhecer a salvação do Senhor. Que deseja que todo homem, que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Viu? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Jesus é a verdade. É ele a quem devemos conhecer. A gente lê no capítulo 8, versículo 31 do Evangelho de João, Jesus falando para o seu discípulo e para aquela multidão que seguia ele, e muitos judeus criam nele. Jesus falou para aqueles que criam nele, disse: se vós permaneceres em mim, então verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem Jesus estava falando que eles precisavam conhecer a verdade? Para aqueles que aceitavam o Evangelho, para aqueles que criam nele, para aqueles que tinham o coração aberto a obedecer a palavra do Senhor. Porque a palavra discípulo significa aluno, a palavra discípulo significa seguidor, a palavra cristão significa seguidor de Cristo. Então o discípulo é aquele que é aprendiz de mestre. Quando alguém vai para a escola que aprende com o professor, ele se torna um discípulo daquele professor, ou seja, se torna uma pessoa que tem atenção ao professor que ensina ele. Né? Eu vi um dia uma aula de capoeira e o mestre falando assim, que lá tinha um cinto e aí a corda mudava de cor, porque tinha lá a faixa preta, a faixa vermelha, e tinha uma graduação maior, e aí ele se tornava o mestre. Quando uma pessoa tinha capacidade de lutar e vencer o seu mestre, ele podia dar aula também. Aí ele lembrei da passagem bíblica que diz que basta o aluno ser igual ao professor. Quando o aluno tornar igual ao professor, ele pode o professor também. Né? Então, meus irmãos, esta é a mensagem da palavra do Senhor nessa noite.
creia no Senhor Jesus, que Jesus está pronto a salvar, a perdoar, Aleluia. porque o homem de si mesmo não tem condições. É preciso da graça de Deus. Como diz Mateus 3, 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o homem pobre de espírito é aquele que reconhece a sua fragilidade humana, reconhece a sua condição de pecador e aceita o Filho de Deus como Salvador. Então eu faço o convite nessa noite. Onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Fazer uma nova aliança com Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, como está escrito em Isaías 55, versículo 6. É tempo de buscar o Senhor, arrepender-se dos seus pecados e aceitar o Filho de Deus como Salvador. Vamos ver aqui cantando mais louvor, receber as ofertas e vamos encerrar mais cedo.